paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Nós estamos falando dos juízos de Deus. Deus não é um Deus de impunidade. Deus vai julgar o mundo e a Bíblia fala de vários julgamentos que acontecerão. Nós falamos do tribunal de Cristo, que é um julgamento que vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Estarão sendo julgados os crentes, os salvos, os que creram em Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo. Eles não serão julgados para receber recompensa, não serão julgados para salvação ou condenação, mas para receber recompensa. Nós lemos até um texto em 1 Coríntios que fala que aqueles que a obra de cada um vai ser julgada pelo fogo, e quando a obra for ruim, eles não serão condenados, mas serão salvos como alguém que escapa ao fogo. Falamos também do julgamento das nações, que é um julgamento que vai acontecer no final da grande tribulação, né? Quando o Senhor vai julgar aqueles que se levantaram contra Israel e contra o seu povo. Quando você maltrata alguém que pertence ao Senhor, você será castigado pelo Senhor. Agora, quando você exerce misericórdia com os servos de Deus, o Senhor, ele te recompensará. Mas nós vamos falar do juízo agora final. Esse juízo ele acontece depois do milênio, quando a terra vai deixar de existir e vai surgir um novo céu e uma nova terra. Desse juízo ninguém vai escapar. Todos os mortos, todos os que não são salvos, participarão desse juízo e suas obras pecaminosas serão expostas. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Pegue lá sua Bíblia se você ainda não pegou. Apocalipse 20, versículo 11. Diz assim: Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aquele cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Meu querido e amado irmão, nós vivemos num país em que as pessoas estão acostumadas com a impunidade. Estão acostumadas a roubar, a mentir, a infringir a lei e muitas vezes não são alcançadas por penalidade alguma. Isso é ruim, isso é um câncer, isso faz mal à sociedade. Mas Deus não é um Deus de impunidade. Nós vemos no livro de Gênesis que Deus, ele decidiu destruir a humanidade porque a terra se encheu de violência. Está lá em Gênesis capítulo 6. Noé encontrou graça diante de Deus. Interessante nós falarmos de Noé porque Noé é um exemplo para nós que vivemos no final dos tempos. E o Senhor diz que o tempo que antecederia a sua vinda seria como os dias de Noé. Os homens viviam sem se importar com Deus, sem se arrepender dos seus pecados, sem pedir perdão a Deus pelos seus pecados, até o dia em que Noé entrou na arca e não houve mais chance para que ninguém se salvasse. O autor da carta de Judas, né, Judas, o irmão do Senhor, ele diz que nós não podemos ignorar que Deus no passado castigou o mundo antigo, castigou Sodoma e Gomorra com fogo, e ele não há de deixar os pecadores impunes. As pessoas estão brincando com fogo. Os homens deveriam estar se voltando para Deus e pedindo perdão dos seus pecados, porque esse dia do juízo se aproxima. Ninguém vai escapar, grandes e pequenos vão estar diante desse juízo. Os mortos que estão no mar se levantarão para ser julgados. Aqueles que estão na sepultura se levantarão para ser julgados. E quem não tiver
o seu nome no livro da vida, não vai entrar no reino dos céus. Irá para o castigo eterno. Olha, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, aceite, porque Deus não é um Deus de impunidade. Não brinque com isso. Volte-se para Deus. Se você está desviado, eu saí da igreja, eu estou desviado, volte para Jesus antes que Ele volte. O tempo urge, o tempo ele é pequeno. Não vamos nos desviar, vamos permanecer firmes, irmãos. Primeiro porque nós temos que estar esperando a volta de Cristo. A Bíblia ensina que ela é iminente, vai ser como ladrão. Você tem que vigiar todo dia, você põe cadeado na janela da sua casa todo dia, você tranca a porta todo dia, porque você não sabe que dia que o ladrão vai vir. Assim tem que ser o crente esperando a vinda de Jesus. Pode acontecer qualquer dia. Não está marcado um dia específico, pode ser qualquer dia. Então esteja esperando Jesus Cristo. E você também não sabe quando a morte vai te alcançar, né? Quem creu em Jesus está salvo. A morte desses, ela é preciosa aos olhos do Senhor. Mas a morte do ímpio não é, porque Deus não deseja que as pessoas sejam condenadas. Mas as pessoas vão ser condenadas porque não aceitaram a oferta graciosa e generosa de salvação que Jesus nos proporcionou através do seu Filho. Nós temos oportunidade de escapar desse grande juízo, e a Bíblia declara que todos nós somos pecadores, que possamos prosseguir nos arrependendo dos nossos pecados e nos tornando nova criatura. Isso só é possível se você deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Amém? Vamos fazer uma breve oração e eu quero terminar esse áudio com essa oração. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Pai, dá-nos graça para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Abençoa, Pai, a Igreja Promessas de Jesus. Abençoa cada irmão, é que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Grande abraço, que o Senhor Deus te abençoe, te guarde e te proteja.